Ela foi salva pelo herói daquela história, e com isso se apaixonou perdidamente por ele. Mas ele não a amava, e iria amar a princesa daquele mundo, uma mulher muito mais importante do que a nossa protagonista, que sofria loucamente de amores por um homem que nunca olharia para ela. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana, e hoje eu trouxe um vídeo que, assim, tem histórias que eu suporto, tem histórias que eu dropo, porque eu não consigo suportar esse tipo de tema, onde principalmente as protagonistas vivem sofrendo por machos que não estão nem aí pra elas. Mas confesso que algumas histórias que trabalham esse tema bem são umas das minhas histórias favoritas, que me dão uma emoção diferente das demais. Porque eu sofro junto com o personagem, sabendo que ele desmerece a protagonista e no fim vai ir atrás dela, porque realmente ela era seu amor verdadeiro, e aí ele vê que deu muita mancada, mas talvez não dê tempo dele correr atrás do prejuízo. Então essas histórias são muito 8 ou 80 pra mim, ou eu adoro muito ou eu não suporto. E hoje eu trouxe 5 manhwas com esse tema pra gente conversar aqui. Então se você tá chegando agora, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você receber todos os vídeos, senão o YouTube não vai mandar pra você, ele vai pensar que esse não é um tema relevante. E olha, gente, esses manhwas merecem muito ganhar o mundo, que mais pessoas conheçam eles pra que a gente se fortaleça e cresça cada vez mais. Então eu conto com o seu apoio aí pra gente fazer essa comunidade crescer, e se você tem aí alguma indicação de história, deixa aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que além de mim, mais pessoas irão ver os seus comentários e também agradecer por as suas indicações. Se você quiser comprar qualquer coisa dentro da Amazon, usa o link do canal, que assim você me ajuda a comprar mais coisas pra melhorar a qualidade dos vídeos, e você não paga nada mais por isso, você apenas compra o que você quer e ajuda o canal. Então se você quiser usar o link, tá aqui embaixo na descrição, se lê bem certinho aí em conta pra você ir comprar alguma coisa, seja um livro, ou seja um quadrinho, ou seja até mesmo uma coisa que não tenha nada a ver, mas porque, assim, a Amazon vende tudo, né? Um dia eu fui perguntar o que a Amazon vendia, assim, nas redes sociais, e eles disseram, pode até vender tua mãe, de tanta coisa que a Amazon vende. Mas bora pras histórias, e a primeira delas é a história da Peony e do Rishi, que é Eu peguei o segundo protagonista masculino após o final. E essa história é maravilhosa pra mim. Confesso que demorei um pouco pra engatar nela, os primeiros capítulos me davam assim uma agonia, eu não queria mais ler, só que eu consegui superar isso e fui lendo, e esse é o tipo de história boa. Por quê? Porque o Rishi, que é o nosso protagonista masculino, ele ama a heroína da novel principal, porque a nossa Peony é uma reencarnada, ela nasceu como uma princesa, mas ainda assim ela conhece a história original, que ela está entrando, que ela está reencarnando. E ela está em um período que a história já acabou. O Rishi, que seria tipo um inimigo, seria um vilãozinho ali da história, está no seu isolamento, está sendo punido. Mas o que nos cabe aqui no momento é que o protagonista masculino da nossa história, ele ama a heroína da novel, a heroína daquela história, daquele mundo de fantasia. Ele não ama a Peony, só que a Peony quer cuidar dele, quer que ele ame outra pessoa, quer que ele supere, porque afinal de contas ele era o personagem favorito dela. Então ela vai atrás dele, propõe um casamento pra ele, vai naquele fim do mundo, naquele lugar frio pra cuidar dele, pra amolecer o coração dele, e ele não tá nem aí pra ela. Porque além dele amar outra mulher, de pensar em outra mulher, ele também está em uma situação muito precária, onde ele foi isolado, ele está em uma terra quase sem recursos, então ele tem inúmeros problemas também de coração, e você acha que ele vai dar bola pra Peony, que é uma sem noção que tá chegando ali e diz assim, case-se comigo? Não, ele não vai dar bola pra ela. E a gente sofre nesse período porque a Peony faz de tudo pra tentar fazê-lo feliz, pra tentar fazer com que ele dê um sorriso ao menos. Ela sabe muito que ele gosta de doces, então ela vai lá e faz muitas sobremesas, eu acho que ele gosta muito de morangos, e ele rejeita, sabe? Ele não quer dar o braço a torcer, até que ela faz uma bebida doce pra ele, aí ele, que é bom, né? É claro, porque você gosta de doces, mas você não quer admitir. E aí a Peony vai sofrendo aos pouquinhos, assim. É muito sobre abrir o coração do protagonista masculino. E eu peguei alguns spoilers, assim, então vai ser muito boa essa história, porque ele vai sofrer, ele vai dar valor quando ele for perdê-la, porque eu acho que tem alguma coisa assim, porque eu recebi alguns spoilers. Não diretamente, apenas vendo algumas imagens dele sofrendo sozinho. Se você não conseguiu avançar, tente dar mais uma chance pra ela. Tente engatar, porque eu também queria parar de ler ela, mas eu consegui, eu tenho certeza que ela vai valer muito a pena. O segundo manhwa é uma menção bem rápida de eu não vou aceitar os seus arrependimentos. Porque assim, quando eu falo dessa história, eu fico assim com raiva. Então pra mim, eu não gosto dessa história. Pretendo pegar essa história de novo? Pretendo. Eu não quero bater o martelo e dizer que ela é ruim, porque ela não é ruim. Ela é boa. Só que ela me irrita, porque, assim,
o conflito dela me irrita. Não é possível, sabe? A protagonista, ela se dedicou inteiramente pra um homem que amava outra mulher. E esse homem nunca deu importância pra Elia. E o Raymond sempre foi frio com ela. Tem cenas assim que ele admite assim que ele nunca irá amá-la realmente, porque ele ama outra mulher, ou pelo menos amava há muito tempo atrás. Que no caso é a Regina, que chega ali no começo da história com um filho dele. E aí a gente tem a destruição assim de toda uma possível reconciliação com o Raymond. Os dois já estão em um conflito muito grande. Aí chega uma vaca com um filho dizendo que o Raymond tem que assumir essa criança. O Raymond então vai lá e escolhe a criança em vez de escolher a Elia. A Elia pede o divórcio, mas ela está grávida. Ela não revela isso, porque se ela revelar isso, ela nunca vai conseguir uma separação. E aí a gente poderia ter uma história que vai desenvolver para um crescimento pessoal, uma libertação do que você sente por uma pessoa que não tá nem aí pra você. Poderia ter outros caminhos essa história. Mas segundo spoilers que eu recebi, se você não quiser pegar, eu vou deixar aqui o tempo pra você pular, é que ela vai voltar pro Raymond. É uma história sobre isso, sobre ela sofrer um monte na mão do cara e aí no final ela termina com o cara. O terceiro manhwa não é bem que o protagonista masculino, eu nem sei quem que é o protagonista masculino, deixando bem claro, que faz par com a Neveia. Ele não é que ame outra mulher, ele só não ama a Neveia, que é a sua noiva. E essa história se chama Eu Não Te Amo Mais. Eu quero ler uma parte da sinopse dessa história pra vocês, pra que entendam que ela é profunda e ela já é boa por causa da sinopse. Para a Neveia, o mundo parecia um inverno eterno. Seus pais e criadas a tratavam com frieza desde que era bebê. Quando ela caiu na neve, ninguém olhou para ela. Foi realmente um inverno terrível. Não significa literalmente que ela caiu na neve e ninguém tirou ela da neve. Não, significa que ela caiu numa tristeza tão profunda, em um poço dentro dela mesma, que se tornou uma eternidade do que significava viver pra ela. Então é bem legal essa sinopse, dá pra você sentir bem sobre o que é essa história, porque diz que quando o imperador chega ali, depois de conhecer a Randit, o inverno de Neveia começa a transbordar para a primavera, quando a neve começou a derreter. Então se era neve dentro dela, e depois que ela conheceu o imperador começou a florescer a primavera, significa que ela começou a melhorar, literalmente, sabe? Ela conseguiu deixar aquela tristeza e aquela solidão pra trás, pra finalmente ver como é que era o mundo. E aí a nossa protagonista, ela foi destratada desde muito cedo pela própria família, depois ela noivou, a família do noivo não tava nem aí pra ela, ela amava o noivo dela, que era o Valor. Assim, ele não tava nem aí pra ela, até que ela fala que, viu, chega, não quero mais viver assim, eu quero quebrar esse noivado. E aí ela encontra um imperador que vai fazer com que o mundo dela floresça, como ela mesma diz. Não sei quem é o protagonista masculino de verdade nessa história. Fica a dica aí se você não conhecia ela, tá? A quarta indicação aqui é um manhwa que eu amo. Eu não sei se ele é manhwa ou manhwa. Eu deixo aqui na descrição se eu for pesquisar pra vocês, tá? Mas é uma história maravilhosa. Eu não dava nada pra ela. Eu peguei, assim, umas indicações que eu nem sei de onde que veio. Não sei se veio do TikTok, se eu bati o olho numa imagem do Pinterest e depois fui procurar, porque eu faço dessa muitos. Então eu não sei realmente como é que eu peguei essa indicação, mas quando eu comecei a ler, eu adorei. E eu queria mais capítulos traduzidos em português. Se não forem traduzidos mais, eu vou atrás da história em outra língua, porque, sério, eu gostei bastante dessa história. Ela tem um toque de humor que vale a pena. E ela se chama Imperatriz Universitária. Eu sei que ela tem 25 capítulos traduzidos em português, não é muita coisa, mas já foi o suficiente pra eu gamar nessa história e querer mais dela. A nossa protagonista é a Shin. Ela é uma universitária que dá muito pé na bunda dos homens, porque ela não consegue desenvolver um amor por eles, nenhum faz o tipo dela, os caras caindo de amor por ela e ela nem aí pra eles. Então ela era muito exigente, digamos assim, na parte dos relacionamentos, até que ela cai no mundo mágico e fantasia e se vê como a imperatriz. Aí que está a questão, né? Ela é a imperatriz, mas o imperador, que ela é muito infantil, gente. Eu gosto da personalidade dele porque é muito diferente. O cara é puramente infantil, sabe quanto ele tem pra amadurecer? E se o autor tiver uma boa mão pra escrever, cara, vai ser assim muito boa. Ele é extremamente infantil, ele adora ficar lendo livros hot. Assim, é muito engraçado, porque daí ele acha que isso vai fazer com que a imperatriz se sinta envergonhada. E aí a nossa protagonista, que já vem de uma era que isso é super normal, ela fica assim, você tá lendo esse tipo de coisa? E ele fica assim, não tô. Porque aí o jogo inverte, quem fica com vergonha é ele. Mas como a gente está falando de listas onde os protagonistas masculinos amam outras mulheres, esse não seria diferente. E ele não ama a imperatriz, ele ama uma concubina. Só que o mais interessante dessa indicação é que a concubina não ama ele. Cara, se eu parar pra pensar,
nenhuma das mulheres amam os protagonistas desse vídeo. Só sofrimento. Mas a nossa concubina da vez, ela nem cogita a possibilidade de amá-lo, porque ela é mais velha, ela vê ele apenas como uma criança que ela cuidou, e ela sabe que o imperador está apegado nela, porque ela teve esse papel de ser uma mãe, de ser uma figura que deu carinho pra ele. Então ele também não sabe o que ele tá sentindo direito, porque ele pode dizer que a ama, mas talvez não seja um amor romântico, e ele esteja confundindo as coisas. E quando ele perceber quem ele realmente ama, provavelmente será a nossa protagonista. Então, assim, é uma história que parece ter tanto potencial, e se você não conhecia, procure ela. E indo pra última história, que essa gente eu dropei. Sem chance de ler essa história. Assim, se vocês gostaram, comenta aqui embaixo se vale a pena seguir adiante, porque era a introdução que eu dei no vídeo. E esse manhwa se chama Para Você Que Nunca Me Amou. E não tá, não rola, pra mim não vai. Eu não gosto da protagonista. A protagonista pra mim é muito sonsa, correndo atrás assim, né, se apaixonando por um homem que não parece boa pessoa, que parece que não tem boas intenções, que até mesmo parece que vai usar o poder dela, porque o sangue dela pode curar. É uma história que me deixa desconfortável lendo. Por que eu trouxe aqui? Porque ela tem o tema do vídeo e eu gosto de trazer histórias que eu leio e aí eu falo pra vocês o que eu acho, porque às vezes vocês estão, ai, quero ler essa história, mas eu não suporto esse tema. Então está aqui, ó, tô dando pra você sobre o que é essa história e se ela vale a pena ou não. Se você vai ler ou não, sua conta e risco. O Michael, que, gente, eu não sei se é Michael, se é Michael, Mika, não sei falar o nome desse cara. Ele vai lá e salva a Rose, que é a protagonista feminina. Ela está sendo ofertada para um monstro do mar, de ano em ano recebe um sacrifício e assim não atormenta as pessoas de uma vila. Então ela é um sacrifício que está presa lá esperando pra morrer, mas o protagonista masculino vai lá e salva ela. Quando ele salva ela, ela se apaixona por ele. Só que dito na sinopse que ele está destinado a se casar com a princesa. Eu comecei a ler essa história porque a sinopse parecia muito boa, mas eu não consigo avançar, gente. Eu não sei quando que ela vai se tocar da realidade dela, que ele não ama ela, que ela tá perdendo tempo. Eu não consigo ver maturidade naquele personagem. Eu só consigo ver uma menininha boba. Talvez seja falta de esforço meu ler mais capítulos, mas eu não consigo porque eu me sinto incomodada lendo uma história que eu sei que o cara não tá nem aí pra ela e ela correndo atrás. Não consigo, gente. Não vai. Se você aí conseguiu, achou que vale a pena, deixa aqui nos comentários que eu agradeço você. Beleza? E foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. É um pouco diferente, talvez um pouco angustiante em algumas histórias. Não sei se você vai conseguir ler todas elas, mas aí fica aí, né, a descoberta de novas histórias se você não sabia de alguma delas. Então, eu espero que você tenha uma ótima semana e eu vejo você pro próximo vídeo e eu fui!